Irmãos, então vamos para a palavra de hoje. Mas antes de irmos para a palavra, eu gostaria de falar algo muito sério com todos os irmãos. Algo muito importante. E eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência comigo. Porque talvez o que eu vou falar aqui para vocês vai chocar vocês. Tá bom? E eu gostaria de fazer a seguinte declaração, ou de ler a seguinte declaração. A Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura daquela época, 4.000 anos antes, 3.000 anos antes. Não dá para pegar um texto desse e trazer para hoje. Nas suas linhas, a Bíblia é insuficiente. A gente precisa atualizar a Bíblia. Se a igreja quer ser carta para esse novo mundo, então vamos precisar atualizar as Escrituras. Calma, irmãos, vocês ainda estão aí comigo? Ninguém foi embora, ninguém saiu correndo, os irmãos das redes sociais ainda estão aí conosco? Esse não é o meu pensamento e nunca vai ser. Essas não são as minhas palavras e nunca vão ser. Porque eu acredito na suficiência das Escrituras. Eu acredito na inerrância das Escrituras. E eu acredito que Deus escreveu a Bíblia que nós temos hoje. Amém? Que ela é carta de Deus para nós. Só que, infelizmente, essas são as frases de um pastor que revolucionou a internet nessa semana, que chocou o mundo cristão e o mundo evangélico nessa semana por ter dito essas palavras. Palavras completamente fora do que aquilo que nós conhecemos das Escrituras. A Bíblia é um livro insuficiente, precisamos atualizar a Bíblia. Foi o que esse pastor disse. Um pastor aqui de São Paulo, bem próximo de nós. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Escrituras que provam que as palavras do Senhor são atuais, são para os nossos dias, servem para as nossas vidas, tanto no hoje quanto no futuro do que está próximo de vir. Vamos abrir em Lucas capítulo 21, dos versículos 5 ao versículo 11. Ele diz o seguinte: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Primeira coisa que cabe falar aqui: o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos no templo. Com isso, os discípulos ficaram admirados com aquela construção. E eles falavam para o Senhor Jesus: olha que lugar lindo que nós temos aqui. Olha que beleza esse templo maravilhoso que nós temos. Olha que coisa fantástica. Olha essas pedras. Olha esses ornamentos, Senhor, que maravilha. E nós também somos um pouco assim. Quando nós vemos uma bela estrutura, uma bela construção, nós logo ficamos impressionados com aquela construção. É bonito nós irmos para São Paulo e vermos aqueles prédios grandes, maravilhosos. Mas o Senhor Jesus Cristo estava querendo trazer para eles uma novidade de vida. O Senhor Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles que de tudo aquilo que estava naquele templo, nada iria sobrar. Tudo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra. E o Senhor Jesus, ele fala aqui no começo do capítulo, do versículo 5 até o versículo 38, sobre os sinais dos fins dos tempos, e inclusive o título da mensagem de hoje é os sinais da volta de Jesus. E
o Senhor Jesus também estava falando sobre o que sucederia aos seus discípulos instantaneamente, já naquela época, até o livro de Atos. Então, nós temos uma mistura do que aconteceria agora nos nossos dias, o que aconteceria com eles lá no passado e o que ainda vai acontecer. Mas hoje eu gostaria de focar com os irmãos sobre essa parte dos sinais da volta de Jesus que nós já estamos vendo nos nossos dias. E mostrando que a Bíblia não é um livro desatualizado. Pelo contrário, conforme disse o grande pregador Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Essa parte está em Lucas, está em Marcos capítulo 13, do versículos 1 a 37, e está em Mateus capítulo 24 também. Mas hoje, vamos trazer isso daqui somente dos sinais da volta de Jesus que nós já podemos ver nos nossos dias. E eu já gostaria de falar para os irmãos que hoje a pregação ela vai ser um pouquinho diferenciada, e vocês vão entender o porquê. O primeiro que eu gostaria de falar está aqui no versículo 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Eu trouxe aqui algumas notícias de jornais atualizados, nos quais os irmãos verão que os sinais estão se cumprindo cada dia mais. UOL, 7/5/2020. Pastor vende semente a R$1.000 prometendo falsa cura do Covid. 18/10/2020. Bíblia precisa ser atualizada. É o que disse um pastor a respeito das Escrituras. Ou seja, tudo o que nós estamos vendo aí é o cumprimento da palavra de Deus. Existem falsos pastores? Existem. Existem falsos mestres? Existem. Muitos estão se afastando da igreja por causa desses homens, dessas mulheres, mas o próprio Cristo já havia advertido a sua igreja a respeito deles. Nós precisamos continuar firmes e fortes, sabendo, procurando, estudando mais da palavra de Deus, enquanto essas coisas estão acontecendo. Escândalos estão surgindo ao redor do mundo. Inúmeras pessoas estão querendo misturar a palavra de Deus, os ensinos das Escrituras, com outras ideologias, com outros conceitos. Mas lembrem-se, o próprio Jesus já disse que essas coisas aconteceriam. E não somente isso, mas também o segundo: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Novamente as notícias. Coreia do Norte ameaça Estados Unidos da América com um programa nuclear após fim de negociações. Matéria sabe de quando, irmãos? 12 de junho de 2020, que saiu na Veja. China ameaça retaliar nova venda de armas dos Estados Unidos a Taiwan. Matéria de 22 de outubro de 2020, o Globo. China versus Índia. Briga com pedras e porretes vira pior conflito em 45 anos. Subtítulo: atrito na fronteira deixou 20 vítimas e elevou a tensão entre as potências nucleares em meio à pandemia. Modi, que seria o líder da Índia, afirmou que mortes não serão em vão. 17 de junho de 2020. Nação contra nação. Reino contra reino, guerras e ameaças de guerras. Mas o fim não será logo. Os sinais da volta de Jesus.
mostrando que mesmo há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo previu o que aconteceria nos nossos dias. Guerras mundiais já aconteceram. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E inclusive muitos dizem que se a Terceira Guerra Mundial acontecer, será o final deste planeta. Porque o armamento que eles têm é de total destruição, destruição em massa. Cidades inteiras podem ser destruídas com o poder de apenas uma bomba. 500 mil pessoas, 600 mil pessoas que podem ser dizimadas em segundos, em minutos, devido ao poder dessas bombas. Mas a Bíblia é tão desatualizada, não é mesmo? A Bíblia é tão errada. Poxa, o Senhor Jesus há mais de 2000 anos já previa todas essas coisas. A guerra entre China e Índia estava tão forte, e eles estão se odiando tanto, que eles nem precisaram de armas para matar e destruir uns aos outros. Somente com pauladas, porretes, eles se atacaram e se mataram. Olhem uma outra notícia de 30/4/2020. Rússia ameaça Estados Unidos da América com um ataque nuclear por causa de nova arma de Trump. No começo do ano, os Estados Unidos anunciaram ter equipado um primeiro submarino lançador de mísseis balísticos com uma nova ogiva de potência reduzida. Não é somente uma nação contra outra nação, mas são as nações contra as nações. O cerco está sendo armado para que uma terceira guerra mundial possa acontecer. Neste instante, existem nações que estão em guerra. Azerbaijão, Armênia, a gente nem sabe onde fica, mas fica no nosso planeta, fica no nosso globo. Guerra na Síria, em que os países, as grandes nações estão por trás dessas pequenas guerras. A Guerra Fria, em que muitos disseram que acabou, não acabou, ela continua até os dias de hoje. Tá bom, pastor, então nós temos já guerras, nós temos falsos pregadores que se dizem no nome de Jesus, que pregam o nome de Jesus e que estão fazendo coisas erradas, que não são de acordo com a vontade de Jesus. E o que mais nós temos? Grandes terremotos. É o que diz na própria palavra. Versículo 11. Haverá grandes terremotos. Vamos para as notícias novamente. 30 de outubro de 2020. Essa semana. Sexta-feira. Terremoto de magnitude 6,8 abala a costa do Mar Egeu e causa ao menos 19 mortes na Turquia e na Grécia. Isso estava na sexta. Ontem, que era sábado, já tinha ido para 37 mortes na Grécia e na Turquia. Centenas de pessoas ficaram feridas nos dois países pelas informações divulgadas pelas autoridades até agora. Mas equipes ainda tentam resgatar sobreviventes presos nos escombros. Notícia do elpaís.com.br que eu peguei lá. Terremoto no México, prédio balança e quase cai com força do tremor. Sabe de quando essa notícia, irmãos? 23 de junho de 2020, esse ano. Se vocês procurarem no YouTube do UOL, vocês vão ver essa matéria. Alasca tem alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,5, 19/10/2020, exame.com. Após terremoto de mais de 4 graus, Bahia tem novos tremores. Bahia, irmãos, aqui perto, eles estão sentindo alguns tremores. Tem novos tremores nessa segunda. Matéria de 31/8/2020, exame.com. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, eu fui a fundo a respeito disso. E o Centro de Sismologia da USP, que é o centro que estuda os terremotos ao redor do mundo, da USP, eu contei lá 25 terremotos, irmãos, que aconteceram, sabe em quanto período de tempo? Qual período de tempo? Nos últimos 5 dias. 25 terremotos ao redor do mundo nos últimos 5 dias.
a palavra de Deus se cumprindo cada vez mais. Mas não somente grandes terremotos, porque o Senhor Jesus Cristo também disse que nos últimos dias haveria epidemias, existiriam epidemias. Bom, a respeito do coronavírus eu nem preciso falar com os irmãos, mas sabem, até o dia de ontem, 45.916.151 pessoas haviam sido infectadas com esse novo vírus. 1.193.070 pessoas haviam morrido devido a esse novo vírus. Em um período de mais ou menos 11 meses desde o começo da epidemia, porque ela começou em novembro do ano passado. Aí vocês podem falar, tá bom, mas é só a epidemia do coronavírus? Não. Vou trazer outros dados a respeito da grande epidemia da AIDS que está no mundo hoje em dia. 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com HIV. Até o fim de 2018, esses são os dados. 1,7 milhões de novas infecções por HIV. 770 mil pessoas morreram de doenças relacionadas ao HIV até o fim de 2018. 74,9 milhões de pessoas foram infectadas desde o início da epidemia. 32 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. O site unaides.org.br/estatísticas. Mas a Bíblia é um livro desatualizado? Não é. Estamos vendo, dia após dia, as notícias se cumprindo a respeito do que dizem as Escrituras. E o que mais nós temos? Fome em vários lugares. Até 132 milhões podem passar fome em 2020 por causa da pandemia, dizem agências da ONU. Crise do novo coronavírus dificultará a meta da ONU em erradicar a fome no mundo até 2030. 13/7/2020 é essa notícia do G1. Mais pessoas morrerão de fome no mundo do que de Covid-19 em 2020. Novo documento da Oxfam revela que até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia no mundo até o final do ano devido à pandemia. O Brasil está entre os prováveis epicentros globais da fome, juntamente com Índia e África do Sul. 8/7/2020 é essa matéria. Coisas espantosas iriam acontecer. Chuvas na bacia do Yangtze, na China, são as mais fortes desde 1961. Volume de chuva nas imediações do terceiro maior rio do mundo é 51% superior à média. Inundações deixaram 140 mortos ou desaparecidos. Notícia de 14/7/2020. Forte ventania, uma outra notícia, assusta moradores e arranca telhados em São Luís do Maranhão. Tornado em São Luís do Maranhão, uma região do nosso país em que nunca teve essas coisas. 8/6/2020. Grandes sinais do céu. Deixa eu explicar algo que está acontecendo, irmãos. Pelo menos desde 2012, estão sendo ouvidos nos céus ao redor do mundo sons como de trombeta. Inúmeros vídeos circulam pela internet e inúmeros relatos em variados sites e meios de notícias. Inúmeros relatos, vídeos estão circulando pela internet, alguns com vídeos falsos e áudios falsos, mas outros com áudios originais a respeito de pessoas ouvindo trombetas nos céus ao redor do mundo. Isso está acontecendo em todos os lugares. Nós temos na Europa, em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, inúmeros lugares em que as pessoas estão ouvindo sons de trombeta. Mas é tudo por acaso. Tudo a ciência tem uma explicação, e nesse caso a ciência não tem uma explicação ainda.
Eles já estão chamando esse fenômeno de o zumbido. Se vocês depois olharem na internet, irmãos, e já tem um tempo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, me alertando para trazer essa palavra para a igreja. Esse som de trombetas, eles estão passando em vários noticiários ao redor do mundo. BBC, Fox lá nos Estados Unidos, em todos os lugares falam, pessoas ouviram sons de trombeta. E aí quando vai perguntar para as pessoas, elas falam, não sei, a gente só sabe que ouviu essas trombetas. E aí a ciência tenta explicar, mas são aviões, é a atmosfera da Terra. Mas nada tem uma explicação exata a respeito disso que está acontecendo. Sinais para o povo de Deus, sinais para nós. Depois, lá para frente, no versículo 25, do versículo 12 até o versículo 24, é o que já aconteceu com os discípulos naquela época, com Israel, com Jerusalém. Jerusalém foi pisada pelos gentios, mas agora ela já foi restaurada ao poder de Israel. E hoje eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre os sinais que nós estamos vendo nos nossos dias, alertando a igreja de Jesus Cristo. Angústia entre as nações, no versículo 25, parte B, por causa do bramido do mar e das ondas. Uma outra notícia de 4/4 de 2020, do G1. Mar invade pista no Leblon e surfistas aproveitam ondas de até 3,5 metros, apesar da restrição. Uma outra que foi de 2018, que eu achei no Band de Jornalismo, depois pesquisem no YouTube. Ondas gigantes atingem prédio na Espanha. E as ondas estavam tão grandes, irmãos, que atingiram até o 2º andar do prédio. Os sinais estão cada vez mais claros. A Bíblia é um livro atualizado. Tá bom, pastor, mas com esses sinais, o que nós fazemos com eles? Ficamos com medo? Ficamos desesperados, angustiados com tudo que está acontecendo? Não, pois o próprio Jesus nos disse o que deveríamos fazer. E a primeira coisa é que nós precisamos nos manter alertas e preparados para a volta de Jesus, não vacilando. Vejam o versículo 34 que diz: acautelai-vos, tenham cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, o Senhor Jesus já nos avisou há mais de 2000 anos sobre o que iria acontecer, sobre o que está acontecendo agora neste momento. E ele disse para todos nós: acautelai-vos, tenham cuidado quando vocês começarem a ver estes sinais. Estejam preparados quando vocês começarem a ver estes sinais. E sabemos que a cada dia o fim está mais e mais próximo. Eu sou um pastor que eu tenho uma certa ressalva, eu tenho um certo medo, não medo, mas um certo cuidado para falar a respeito do fim dos tempos. E eu digo por quê? Porque nos anos 2000 falaram que o mundo ia acabar e não acabou. O povo foi todo para a igreja, todo mundo estava adorando, todo mundo estava no maior fervor e o Senhor Jesus Cristo não voltou. Aí o povo começou o quê? A esfriar na fé. Aí o pessoal já não queria ir mais na igreja, o pessoal já não queria mais ouvir a palavra, o pessoal já não queria mais ouvir o pastor, o pessoal já não queria mais estar em comunhão com os irmãos, já não queria orar mais. Começou a esfriar na fé. Aí teve um outro fim do mundo, 2012. 2012 acaba o calendário maia, acaba isso, acaba aquilo, e o mundo não acabou. E sabe por que o mundo não acabou? Porque avisaram quando o mundo ia acabar.
E Jesus disse que ele não vai avisar quando ele vai voltar, quando a sua igreja vai ser arrebatada, quando vai começar a tribulação, quando vai ser a sua segunda vinda. Porque se estivesse no calendário, todo mundo ia estar o quê? Opa, ligado, Jesus está voltando, o Senhor me leva à sala do trono. Mas Jesus disse que viria como um ladrão à noite, para pegar o pessoal dormindo, para pegar o pessoal desapercebido, pegar o pessoal vacilando. E eu gosto de pregar mais a respeito do amor que nós temos por Jesus, porque nós não precisamos estar na presença de Deus por medo, mas por amor a Cristo. O medo, ele funciona, mas por um determinado tempo. Quando acaba o medo, acaba a entrega. Agora, com relação ao amor, quando nós estamos com Jesus Cristo pelo amor, aí ele não se acaba, ele continua firme e forte. Mas a pregação a respeito dos fins dos tempos precisa ser feita, precisa ser pregada. E nós não podemos estar vacilando, irmãos, porque o fim está próximo. Amém? Nós precisamos estar firmes e fortes na presença de Deus. Você está firme, irmão? Amém? Amém, glória a Deus, irmãos, estamos firmes, estamos buscando o nosso Deus, porque sabemos que em breve Ele voltará. Breve Jesus voltará, Maranata. E ai daqueles que não estiverem preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque será um período, a grande tribulação, de dores ainda piores, muito piores do que nós estamos vivendo hoje. Dores das quais a própria Bíblia nos diz que os homens pedirão para morrer, mas a morte fugirá deles. E nós estamos avisando, nós estamos falando, e o povo precisa ouvir, porque Jesus está voltando. Tá, pastor? E qual é a segunda e última atitude que nós devemos ter a respeito dessa volta de Jesus? Vamos ler comigo o versículo 27 e o versículo 28. Ele diz o seguinte: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós temos que nos alegrar, nos regozijar, porque o nosso Redentor vive, Ele prometeu nos buscar, Ele vai vir nos buscar, e nós viveremos com Ele para toda a eternidade. Irmãos, eu gostaria que vocês parassem e refletissem neste momento. A Bíblia não é um livro que precisa ser atualizado, a Bíblia não é um livro mentiroso, a Bíblia é um livro correto em tudo o que ela diz. Jesus prometeu que viria a primeira vez, os profetas falaram a respeito da primeira vinda de Jesus, ele veio. Falaram a respeito da morte dele, ele morreu. Falaram a respeito da sua ressurreição. Alguém aqui já viu o túmulo de Jesus com Jesus lá? Ele ressuscitou. Ele vive. E ele prometeu voltar. Então ele voltará. Tudo o que está acontecendo já havia sido planejado por Jesus, irmãos. Quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida, eu comecei a olhar as coisas prometidas por um homem há mais de 2000 anos, e eu pensei, ele não pode ser apenas um homem, ele é Deus.
porque tudo que Ele promete está se cumprindo. Todas essas notícias aqui que eu li, com exceção de uma ou duas, são do ano de 2020. As dores estão cada vez mais próximas. As dores de parto são cada vez mais intensas. Acorda, povo de Deus. A irmã Dani falou a respeito do avivamento deste bairro, mas que esse avivamento também possa começar por nós. Que possamos ter uma chama em cada casa da nossa igreja, em cada família, no meu lar, no lar dos irmãos, que nós possamos ser como as viúvas prudentes, que tinham óleo para queimar, e que quando veio o noivo, não ficaram batendo na porta, pedindo para que o Senhor abrisse, porque as portas não se abriram mais. Que dentro de mim possa haver um verdadeiro avivamento, que dentro de vocês possa haver um verdadeiro avivamento, dia após dia. Está com dificuldades nas suas vidas? Não se isole, não fique isolado. Conte com a nossa ajuda em oração, conte com a nossa ajuda na leitura da palavra, conte com os nossos conselhos, com tudo que nós temos à disposição na igreja, mas por favor, irmãos, não sejam como as viúvas imprudentes, que não tinham mais óleo para queimar. Eu não vejo a hora, irmãos, de eu estar pregando, ou em outro horário, mas imaginem a cena, eu estou pregando e daqui a pouco, pum, cai no chão o microfone, o pastor foi para a glória. Essas cadeiras vazias, porque os irmãos foram para a glória. Aviões caindo, porque pilotos de avião foram para a glória. Ônibus batendo, porque motoristas de ônibus foram para a glória. Carros batendo, porque motoristas de Uber foram para a glória. Que as nossas casas estejam vazias, porque toda a nossa família foi para a glória. É tempo de despertamento da igreja, de avivamento, porque existem inúmeros outros sinais, como a apostasia, abandono da fé, que nós estamos vendo atualmente, grande, muito grande, e inúmeros outros sinais que estão se cumprindo. Mas, enquanto eu for pastor dessa igreja, enquanto nós continuarmos como membros dessa igreja, vamos continuar lutando, batalhando para que o nosso irmão não caia, não se desvie da fé, e continuemos aqui, firmes e fortes, lutando um pelos outros, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém?